Esse assunto é um assunto difícil, é um assunto que a gente vem aprendendo desde pequeno. Porém, irmãos, existem algumas linhas de pensamentos divergentes. E eu tenho muito cuidado com quem sobe aqui no púlpito para pregar, porque eu procuro ensinar para os irmãos exatamente do jeito que está escrito. Porque muitas vezes a gente aprendeu desde pequeno de um jeito, e a gente começa a falar aquilo que a gente aprendeu, só que muitas das vezes nós aprendemos sem verificar como está escrito na Bíblia. Em Atos, tinha um povo chamado os bereanos. Os bereanos, eles ouviam a mensagem do apóstolo Paulo, veja só, eles ouviam o apóstolo Paulo pregando, e sabe o que eles faziam? Eles iam no texto para ver que se o apóstolo Paulo estava pregando exatamente o que a Bíblia estava escrito. Então, e nós estamos acostumados, irmãos, a ouvir mensagens, a ouvir pregações e não avaliar no texto. Nós confiamos muito naquela pessoa que está pregando. E na quinta-feira eu fui levar o Arthur ali atrás, aí o pregador perguntou assim, de quinta. Eu fico preocupado, irmãos, quando vem outro pregador, porque muitas vezes ele vai ensinar para os irmãos o que ele aprendeu, mas não o que está escrito. E ele fez algumas perguntas e algumas coisas que ele falou, a Bíblia diz diferente. E eu preciso, irmãos, ensinar vocês da forma que o texto bíblico está escrito. O assunto é escatologia. Escatologia é o estudo das últimas coisas, ou o estudo das coisas finais. Como será o fim dos tempos, a vinda de Jesus? Por que nós devemos aprender sobre isso? Nós devemos aprender sobre isso para que nós nos preparemos para esse tempo. A gente vem para a igreja, primeiro motivo que a gente vem para a igreja é para adorar a Deus, entregar um culto a Deus. O segundo motivo é aprender para estarmos preparados, não somente para as situações da vida, do dia a dia, que nós aprendemos aqui, como suportar as dificuldades do dia a dia, mas mais que isso, nós nos preparamos para o dia da vinda do Senhor. Nós nos preparamos para encarar os acontecimentos dos últimos dias. E o que eu faço com esse ensinamento que a gente aprende aqui na igreja? Nós precisamos exercitar. Só adquire experiência quem aprende e exercita. Tudo que a pastora falou aqui, se você ouvir e não exercitar, de nada valeu. Então, você precisa ouvir o que foi falado, exercitar no dia a dia, para que esse ensinamento faça diferença na sua vida. A gente vem para a igreja, primeiro objetivo é entregar a Deus um culto, que Ele se agrade. O segundo é para aprendermos a lidarmos com as situações do dia e para aprendermos como será a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Confesso aos irmãos que nós aprendemos de um jeito desde pequeno. O Ricardo falou, minha mãe também falou, nós vamos para a igreja desde pequeno. E a gente ouve desde pequeno que a vinda de Jesus será antes da tribulação. A gente sempre aprendeu assim, eu sempre criei dessa forma. Mas vamos ver como está escrito na Bíblia? Abra sua Bíblia em Mateus 24. Mateus capítulo 24, versículo de número 1 diz assim: Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Aí Jesus disse assim para eles: vocês estão vendo tudo isso? Eu garanto, Jesus falando, eu garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra,
serão todas derrubadas. Logo após isso, tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: dize-nos, quando acontecerão essas coisas? Que coisas? As coisas que Jesus falou que o templo seria destruído. Dize-nos quando acontecerão essas coisas. Essa foi uma das perguntas. Olha a segunda pergunta. E qual será o sinal da tua vinda? E a outra pergunta, qual será o sinal do fim dos tempos? Primeira pergunta. Dize-nos quando acontecerão essas coisas. Que coisas? O que Jesus falou no primeiro versículo. Que o templo seria derrubado. Aí eles perguntam outra coisa. Qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Veja que são 3 perguntas. E aqui eu quero só abrir um parênteses. Veja que privilégio os discípulos tinham. Eles estavam com Jesus, Jesus dava um ensinamento, só que em particular, eles chegavam para Jesus e falavam assim: Jesus, explica para a gente. Jesus, fala para a gente. Explica, quando era em parábolas, né? A Bíblia diz assim que Jesus, para os discípulos, ele explicava as parábolas. Mas para o povo, ele pregava em parábolas. Logo aqui eu consigo já aplicar alguma coisa para nós hoje. Quando nós estivermos com dúvidas, quando vocês estiverem com dúvidas no dia a dia, seja em texto bíblico ou em situações da vida, não se privem de falar com seus pastores. Nosso povo da igreja não pode ficar com dúvidas no dia a dia, seja dúvidas das coisas do dia a dia ou dúvidas da palavra do Senhor. Eu quero aqui citar o exemplo do irmão Paulo. Me permita, irmão Paulo. Algumas vezes, quando eu pregava, no dia seguinte, o irmão Paulo me mandava uma mensagem: Henrique, mas isso aqui? Aí eu falava: não, peraí, agora deixa eu explicar para o irmão Paulo, tirar a dúvida do irmão Paulo. É isso que os discípulos faziam. Jesus, qual será então o sinal dessas coisas que o Senhor está falando? Aí, como os discípulos queriam tirar de Jesus mais informação, eles perguntam sobre o que Jesus falou e eles acrescentam mais 2 perguntas, porque eles querem saber, eles querem entender o que Jesus está ensinando. Eu abro aqui para os irmãos essa opção de quando os irmãos estiverem com dúvida, os irmãos podem nos procurar, amém? Os irmãos estão no grupo da igreja, tem nosso telefone lá no grupo da igreja, os irmãos podem ficar à disposição. Então veja que eles perguntaram para Jesus, e Jesus não deixa ninguém em dúvida. No versículo 4, Jesus fala assim: cuidado que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome. Só uma pausa aqui, é importante falar que esse texto que nós estamos lendo, Jesus está respondendo as 3 perguntas, tá? Ele está respondendo a primeira pergunta deles, que é quando que o templo vai ser destruído, e Jesus também vai responder as outras 2 perguntas, qual que é o sinal da vinda e qual que é o sinal dos fins dos tempos. Então Jesus vai falar assim: olha, cuidado que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerra, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. E tudo isso será o início das dores. Veja que ele está dando sinais da sua vinda. Ele está falando das coisas que vão acontecer na história até o dia da sua vinda. Vamos seguir o texto. Então, eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. Olha só, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Jesus continua. Assim,
quando vocês virem o sacrilégio terrível do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda, Jesus diz assim, quem lê, entenda. Então, os que estiver, agora ele está falando do que vai acontecer, do que aconteceu no ano 70 em Jerusalém. Então, os que estiverem na Judeia, fujam para os montes. Quem estiver no telhado de sua casa, não desça para tirar dela coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte para pegar seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno, nem no sábado. Uma pausa aí. Esse versículo é o que o profeta Daniel falou que aconteceria em Jerusalém. O que aconteceu em Jerusalém? Aqui Jesus está falando para os discípulos exatamente o que aconteceu no ano 70 em Jerusalém, quando Jerusalém foi invadida e o templo, aquele templo que Jesus falou no primeiro versículo, que seria destruído no ano 70, exatamente o que Jesus diz nesse versículo aconteceu em Jerusalém. O templo foi destruído, o povo foi disperso, uma grande guerra em Jerusalém, e no templo não ficou pedra sobre pedra. Ou seja, Jesus diz assim, olha, vede, mais à frente vocês vão ver, Jesus vai falar assim, ó, vede que tudo já tenho vos dito. E aqui se encerra o texto até o ano 70 de Jerusalém. Agora o Senhor vai falar o sinal do fim dos tempos. Veja que ele ainda não falou da sua vinda. Ele está falando os sinais do fim dos tempos até chegar à sua vinda. Versículo de número 24. Diz assim, 21. Diz assim, porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Se aqueles dias, não, olha só, porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Então aqui ele já não está falando mais do que aconteceu no ano 70. Porque a grande tribulação vai vir e é algo que nunca aconteceu nem antes e nem vai acontecer depois. Há algo tão grande como a tribulação que vai vir. Logo, ele não está falando mais do que aconteceu no ano 70. É um evento futuro que ele está falando. Vamos lá? Porque haverá, então, grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Preste atenção. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Mas por causa de quem? Eu vou falar de novo. Por causa de quem? Mas por causa dos eleitos, a grande tribulação vai ser abreviada. Se então alguém disser, vejam, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem. Ele vai enfatizar de novo, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os eleitos. Mas os eleitos não são enganados, irmãos. Ele diz que, se possível fosse, esses falsos profetas que realizam grandes sinais e maravilhas hoje, se fosse possível, ele enganaria até nós, os eleitos. Mas isso não é possível, porque nós ouvimos apenas uma voz, a voz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele diz que as suas ovelhas, ele não fala assim, todas as ovelhas, ele fala assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu me faço conhecido delas, e elas ouvem a minha voz e sabem que eu sou o verdadeiro pastor. Então, voz de falsos pastores, voz de falsos profetas, as ovelhas de Cristo nem ouvem. Aí, próximo versículo, Jesus vai dizer assim, veja que eu os avisei antecipadamente. Veja que aí não aconteceu a vinda de Jesus ainda. Isso aqui é Jesus falando. Tem pastores que falam assim, não, Jesus vem antes da tribulação, mas Jesus não disse isso. Isso aqui é Jesus, irmãos.
Aqui ele falou, então haverá grande tribulação. Até aí, alguém viu Jesus falando que vem antes da grande tribulação? Vocês estão vendo isso no texto? Não, né? Vamos seguir. Vejam que eu os avisei antecipadamente. Aí Jesus continua. Assim, se alguém disser, ele está lá no deserto, não saiam. Ou ali está ele, dentro da casa. Não acreditem, Jesus diz. Agora ele vai falar mais um sinal da sua vinda. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, veja só. Outro ensinamento que nos deram. Jesus vem. Alguém assistiu o filme que eu falei? Não, né? Não conseguiram assistir. No filme mostra que Jesus veio, arrebatou a igreja e o mundo continuou normalmente. Tá? Ninguém viu o arrebatamento, tirou os crentes e aqui continuou a vida normal. Só que Jesus fala assim, olha, a minha vinda, o que vai acontecer é, assim como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Imagine um relâmpago. Quem nunca viu um relâmpago aqui? Já ouviu o barulho de um relâmpago? Já, né? Então, imagine um relâmpago saindo lá do Egito, fala um país aí, Turquia, do Oriente, saindo um relâmpago de lá e vindo até São Paulo. Vai ser silencioso? Olha só, esse é um sinal da vinda de Jesus. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será, não é que veio, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde houver um cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Veja o que Jesus vai dizer agora. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu. Os poderes celestes serão abalados. Mais uma vez, preste atenção, que até aqui não aconteceu a vinda de Jesus ainda. E a primeira coisa que Jesus fala, imediatamente após o quê? Mais forte, irmãos. Imediatamente após o quê? A tribulação. Aí ele vai dar alguns sinais. Olha, imediatamente a tribulação, o que vai acontecer? O sol vai escurecer, a lua não dará sua luz, as estrelas do céu, as estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Mas antes que a gente siga aí o texto, tem um versículo em Apocalipse que eu queria que os irmãos lessem juntamente comigo. Vamos lá para Apocalipse, versículo 12. Deixa esse texto aí, Gabriel, e os irmãos abrem em Apocalipse, capítulo 6. A gente vai comparar agora o que Jesus está dizendo que acontece antes da sua vinda com o sexto selo aberto lá em Apocalipse. Só para a gente ver se tem relação. Apocalipse 6, versículo 12. Veja só, João falando. Observei quando ele abriu o sexto selo e houve um grande terremoto. Olha só. O sol ficou escuro. João falando aqui em Apocalipse. E Jesus também falou lá em Mateus. Olha só. O sol escurecerá em Mateus. Em Apocalipse, no sexto selo, o sol ficou escuro como tecido de crina negra. Aí Jesus aqui na tela, vai falar, e a lua não dará a sua luz. Vamos ver em Apocalipse? Versículo 12. Na sequência diz assim, toda a lua tornou-se vermelha como sangue. Aí volta para a tela de novo. Aí Jesus fala assim, as estrelas cairão do céu. Agora vamos para Apocalipse? Vai lá, a sequência, versículo 13. E as estrelas cairão sobre a terra como figos verdes caem da figueira quando são sacudidos por um forte vento. O que Jesus está descrevendo é exatamente o que acontece na abertura do sexto selo de Apocalipse. Exatamente
os mesmos elementos. Aí veja só, na sequência aí de Mateus 24, versículo 30. Depois da tribulação, depois desses sinais, depois dos selos abertos, Jesus fala assim: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. No filme, quando vocês assistirem, vocês vão ver que ninguém viu. Isso foi o que a gente aprendeu. Ninguém vai ver. Mas o texto bíblico, irmãos, Jesus falando, e todas as nações da terra se lamentarão e verão. Eu vou colocar lá no grupo da igreja, eu fiz um vídeo essa semana comentando sobre isso. Teve um grande evento lá em Santa Catarina, e vários pastores pregaram sobre esse tema. E todos pregaram, irmãos, como a gente aprendeu. Só que vocês conseguem enxergar no texto Jesus falando que ninguém vai ver? Vocês conseguem enxergar no texto Jesus falando que vem antes? Vá lá em 1 Coríntios, capítulo 15. Eu vou ter que ser muito rápido, irmãos, para poder, pelo menos essa introdução de hoje. 1 Coríntios, capítulo de número 15. Versículo de número 51. Preste atenção no que Paulo está dizendo, tá bom? Olha só. Eis que eu digo um mistério. Jesus já falou lá atrás, e agora é o apóstolo Paulo falando. Eis que te digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Veja só. Volta lá, versículo 51, Gabriel. Eis que eu digo um mistério. Nem todos dormiremos. O que ele está falando? Nem todos vão morrer até esse dia. Uns vão estar vivos quando Jesus voltar. Nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos. Aí ele vai dizer quando isso acontece. Isso vai acontecer ao toque da última trombeta. Última trombeta, irmãos. Agora, eu pergunto para vocês, quantas trombetas existem? Vocês lembram disso? 7 trombetas. E Jesus fala que vem após a tribulação, e o apóstolo Paulo fala que a vinda de Jesus e a nossa transformação será ao toque da última trombeta, ok? Vamos lá para Apocalipse de novo? Apocalipse, capítulo 8. Versículo de número 7. Eu vou mostrar para vocês o que acontece nas 3 primeiras trombetas. Aí os irmãos me falam se isso já aconteceu. Versículo 7. O primeiro anjo tocou a sua trombeta, e granizo e fogo misturado com sangue foram lançados sobre a terra. Foi queimado 1/3 da terra, 1/3 das árvores e toda a planta verde. Isso é a primeira trombeta. Isso já aconteceu? Não. Já aconteceu? Não. O segundo anjo tocou a sua trombeta, e algo como um grande monte em chamas foi lançado ao mar. 1/3 do mar transformou-se em sangue. Morreu 1/3 das criaturas vivas do mar. E foi destruído 1/3 das embarcações. Essa é a segunda trombeta. Eu pergunto,
Já aconteceu? O terceiro anjo tocou a sua trombeta. Só uma ideia aqui. A segunda trombeta, ele vê como se fosse um grande monte em chamas caindo no mar. Pensa bem, na cabeça do apóstolo, ele não tinha consciência de meteoro, ele não tinha consciência de um cometa caindo nas águas. Então, ele viu uma grande massa pegando fogo e falou assim, como se fosse um monte. Mas a gente pode pensar, né? Um cometa vai cair, um meteoro pode cair nas águas e causar toda essa destruição. Essa é a segunda trombeta. Veja a terceira trombeta. O anjo tocou sua trombeta e caiu do céu uma grande estrela, queimando como tocha, sobre 1/3 dos rios e das fontes de águas. Essa é a terceira. E o nome, pode ir. E o nome da estrela é Absinto. Tornou-se amargo 1/3 das águas, e muitos morreram pela ação das águas que se tornaram amargas. Aí eu vos pergunto, isso já aconteceu? Isso não aconteceu ainda, irmãos. E veja que a vinda do Senhor é na 7ª trombeta, como disse o apóstolo Paulo. Mas, para a gente embasar, deixar textualmente isso embasado, vá lá para Apocalipse, capítulo de número 11. Versículo de número 15, é a 7ª trombeta agora. Depois, se você tiver curiosidade, leia na sua casa a sequência, a 4ª, a 5ª e a 6ª trombeta. Eu vou trazer no próximo domingo o que a 4ª, a 5ª e a 6ª trombeta vão fazer no mundo. A 7ª trombeta tocou. E veja que o Apocalipse apresenta quantas trombetas? 7. E o apóstolo Paulo, lá em Coríntios, vai falar que na última. Qual que é a última que o apóstolo Paulo está falando? A 7ª. Só pode ser a 7ª. Porque muitos pastores falam assim, não, mas tem as 7 trombetas do Apocalipse, mas a última trombeta de Coríntios não é a última de Apocalipse. Isso não faz o menor sentido, porque se tem 7 em Apocalipse, a última é a 7ª. Se a última de Coríntios não é a última de Apocalipse, então tem 2 últimas. Você vê como não faz sentido? A última que o apóstolo Paulo está falando em Coríntios é a 7ª trombeta. Porque depois da 7ª trombeta não há mais nada. Veja, o 7º anjo tocou a sua trombeta e houve fortes vozes nos céus que diziam: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Os 24 anciãos que estavam assentados em seus tronos diante de Deus, prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e começaste a reinar. As nações se iraram e chegou a tua ira. Chegou o tempo de julgares os mortos e de recompensarem os teus servos, os profetas, os teus santos e os que temem o teu nome, tanto os pequenos como os grandes. E chegou o tempo de destruir os que destroem a terra. Então foi aberto o santuário de Deus nos céus, e ali foi vista a arca da aliança. Houve relâmpagos, vozes, trovões, e um grande terremoto, e um grande temporal de granizo. Veja, irmãos, que aqui João está nos mostrando o que acontece na última trombeta, a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas eu quero embasar mais ainda aquela última trombeta que o apóstolo Paulo falou lá em Coríntios. Lembra? Ele disse assim, olha: eis que digo um mistério, nem todos dormiremos,
mas todos seremos transformados. Abra sua Bíblia em Apocalipse 10, versículo de número 7. Já está aberto ali, mas deixa eu só relembrar vocês. O apóstolo Paulo, no capítulo 15 de Coríntios, falou assim, olha, eis que digo para vocês um mistério, né? Aí em Apocalipse, João vai dizer assim, olha, mas nos dias em que o 7º anjo estiver para tocar a sua trombeta, vai cumprir-se o quê? O mistério de Deus, como ele anunciou ao apóstolo Paulo lá em Coríntios. A mesma trombeta, 7ª trombeta, vai revelar um mistério que o apóstolo Paulo falou da última trombeta lá em Coríntios. Você consegue compreender que as coisas têm harmonia e não dá para a gente desarmonizar isso por causa daquilo que a gente aprendeu? Por isso que eu falo para vocês, irmãos, vamos ficar com o que a Bíblia diz, do jeito que ela diz, porque a minha função aqui é preparar os irmãos para esse tempo de dificuldade. Crente firmado na palavra, firmado na fé, ele não se abala por nada que aconteça nesse mundo. Já foi dito aqui, se você ensinar o seu filho no caminho que ele deve andar quando pequeno, em Provérbios diz que quando ele for maior, ele não se desviará dele. Por quê? Porque ele está firmado no que a Bíblia diz. Por que que muitas pessoas hoje são crentes de igrejas enormes e são crentes rotativos? Eles não se firmam, porque tem muitas promessas, pregações de promessas que a Bíblia não diz. Eles dizem que você não pode passar por dificuldades, quando Jesus diz que no mundo vocês terão. No mundo nós vamos ter aflições, mas o que a gente precisa fazer? Nós precisamos ter embasamento bíblico para quando vir as dificuldades, nós temos forças para suportar. É isso que Jesus nos diz, é isso que Jesus nos ensina. E eu vou deixar um desafio para os irmãos. Eu vou dar uma semana para vocês, até o próximo domingo, para vocês encontrarem um versículo na Bíblia dizendo que Jesus vem antes da grande tribulação. Está lançado o desafio. Vocês têm uma semana e tem o Google para te ajudar. Procura e vê se acha Jesus dizendo isso, vê se acha os apóstolos dizendo isso, vê se há alguma menção a isso. Eu vou dizer o texto que a maioria das pessoas usam para embasar isso. Abre aí Apocalipse 3, versículo 10. Diz assim, o apóstolo João dizendo, de uma visão que ele teve lá na ilha de Patmos. Visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo mundo. Aí você fala, está vendo, Henrique? Aí está falando que vai guardar a gente da hora. Sim, é exatamente isso que o texto está dizendo. Agora eu vou perguntar para vocês, aonde estava o povo de Deus quando as 10 pragas caíram no Egito? Aonde? Aonde estava Noé quando o dilúvio caiu sobre a terra? Aonde estava Sadraque, Mesaque e Abednego quando eles foram lançados para a fornalha? O fogo estava lá. Eles estavam em meio ao fogo, mas o fogo não os queimou. O fogo não queimou nem a roupa deles. Sabe por quê? Porque Deus guardou eles do fogo, estando no fogo. O apóstolo Paulo, diante da sua morte, cabeça cortada, ele falou assim, completei a carreira, guardei a fé. Guardei a fé. Mas o que aconteceu com a cabeça dele? Os crentes do 3º século, quem lembra da história da irmã Felicidade? Lembra da história da irmã Felicidade? Irmã Felicidade, no 1º século, crente em Cristo Jesus, Jesus morreu tanto por ela quanto por mim e por você.
ela teve os 7 filhos dela queimados na frente dela, e depois ela foi queimada também por amor a Jesus, porque os 7 filhos dela estavam embasados na palavra de Deus e não negaram a Jesus, mesmo mediante a morte deles. Os 7 filhos dela foram queimados, a irmã Felicidade foi queimada, mas nenhum deles negaram o nome de Jesus. Agora eu digo para vocês, nós somos melhores do que esses irmãos? O mesmo sangue que pagou o pecado deles é o mesmo sangue que pagou o nosso pecado. É muito fácil para nós estarmos hoje na igreja com ar-condicionado, com cadeira estofada, com um belo café da manhã antes do culto. Aí Jesus vai voltar e vai falar assim, não, eu tenho que voltar antes da tribulação, porque esses meus filhos aqui não podem passar por tanta dificuldade assim. Fácil para nós, né? Esses irmãos enfrentaram... Abre... irmãos, me perdoe, eu vou passar uns 10 minutos. Abre Hebreus aí, capítulo 11. Capítulo 11, versículo 32. Veja só. Que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão e Jefité. Olha só. Vamos citar aqui de novo. Que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. Da fraqueza eles tiraram força, tornaram-se poderosos em batalha, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Uns foram torturados e recusaram-se a ser libertos, para poderem alcançar uma ressurreição superior. Sabe o que ele está falando aqui? Olha, eles preferiram morrer aqui na terra para alcançar a ressurreição daquele dia que Jesus está falando. Que o apóstolo Paulo falou assim, ó, nem todos dormiremos, nem todos morreremos. Eles morreram por amor a Jesus Cristo. Preferiram morrer, entregar os seus corpos aqui, mas não negaram o nome de Jesus. Por quê? Porque eles tinham em mente a ressurreição dos últimos dias. Olha só, 36. Outros enfrentaram zombarias e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados em prisões. Apedrejados, cerrados ao meio, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada, andaram errantes vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, aflitos e maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Todos estes receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Mas você vai ser livre. Eu serei livre. Eu não alcanço nem o chinelo desses crentes aqui. Esses crentes, quando viam o fogo queimando, que era o fogo que ia matar eles, em vez de eles virarem as costas e ir embora, não, eles iam para o fogo cantando louvores ao Senhor. Aleluia. Agora a gente vem para a igreja um domingo sim, um domingo não, mas a gente vai ser livre da dificuldade. Isso é um ensinamento que não tem base bíblica. Todos os servos de Deus na história, desde Gênesis até Apocalipse, na história, os pais da igreja, todos, diante das dificuldades, e as pessoas falam, não, mas na grande tribulação vai ser muito difícil. Vai ser muito difícil, porque vai ser no mundo inteiro. Mas o que o anticristo pode fazer com cada um de nós que seja pior do que matar os 7 filhos
queimados e depois matar a mãe. Matar os 7 filhos diante da mãe e depois matar a mãe. O que pode ser pior que isso? Agora, eles passaram por isso por amor a Jesus. E nós, que temos todo o conforto do mundo, Jesus vai olhar para nós e falar assim, não, vocês não. Vocês eu tenho que buscar antes. João 15, versículo 18. João 15, versículo 18. Jesus diz assim: se o mundo os odeia, tenha em mente que antes me odiou. Se vocês pertencessem ao mundo, o mundo os amaria, como se você fosse deles, como se vocês fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo. Aí o pregador de quinta-feira falou assim, nós que temos que escolher a Deus. Mas Jesus diz assim, mas eu os escolhi. Eu vou falar de novo. Vou te dar uma oportunidade. Não fomos nós que escolhemos a Deus. Foi o Senhor Jesus que nos escolheu antes da fundação do mundo. A Bíblia diz lá em Jeremias que antes de nascer, antes de ser formado, eu te escolhi, diz o Senhor. Aí Jesus diz assim, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo. Por isso o mundo os odeia. Lembre-se das palavras que eu disse. Quem disse? Jesus. Nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, disse Jesus, também perseguirão a vocês. Aí nós, os bonitinhos, vamos falar assim, não. Quando começar a dificuldade, Jesus vai me tirar daqui. Eu sinto lhe dizer que não vai tirar. Volta lá, Mateus 24, só para a gente finalizar hoje, a gente continua no domingo que vem. Versículo 29. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz. As estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Imediatamente após a tribulação daqueles dias. Domingo que vem, não falte ninguém, em nome de Jesus. Quem faltar, eu vou parar o culto e vou buscar em casa. O Anderson foi acordado hoje com mais rispidez, né? Vai ser pior. Eu vou chegar gritando, acorda em nome de Jesus. Vai ser assim, quer ver, ó? Aguenta aí. 25, versículo 6. À meia-noite ouviu-se um grito. O noivo se aproxima. Saiam para encontrá-lo. Eu vou gritar assim, é hora do culto. Acorda e vai para a igreja. Vocês têm um desafio. Encontrar um versículo, Jesus falando que volta antes da grande tribulação. Eu dou uma semana para vocês. Hã? Desistiu? Não, vocês têm uma semana para encontrar esse versículo. Vocês têm uma semana para encontrar algum apóstolo dizendo isso. Amém? Amém? Domingo que vem a gente volta a esse texto. E o mais importante, irmãos, não é ter medo. Eu sempre falo aqui, o apóstolo Paulo não era um super crente. Não. A irmã Felicidade não era uma super crente. Mulher maravilha. Super-homem, não, mas eles tinham o mesmo Espírito que habita dentro de vocês. É o Espírito Santo de Deus que nos dará forças, é o Espírito Santo de Deus que ele fala assim, olha, quando vocês forem perseguidos, o próprio Espírito vai dar a palavra para que vocês falem o que seja necessário no momento. Quando você vai ver lá em Atos, o Estevão, diante do Sinédrio,
Ali eles estavam julgando Estevão para Estevão ser apedrejado. E você acha que Estevão arregou? Você acha que Estevão não tinha o que falar porque ele estava com medo? Não. Se você ler, você vai ver Estevão dizendo toda a história bíblica. Ao invés de ele pedir, não me matem, não. Ele pregou o evangelho para quem estava acusando ele. Sabe o que você vai fazer nesse tempo? Você vai pregar o evangelho, porque o Espírito Santo de Deus vai te encher de tão grande poder, que o que vai sair da sua boca não é palavras de medo, vai ser mais palavras de Jesus está voltando. Eu posso morrer aqui na terra, mas ressuscitarei no último dia, quando Jesus voltar para buscar a sua igreja. Essa é a nossa esperança, a volta de Jesus Cristo. Amém? Fique de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Feliz Dia das Mães. Glória a Deus. Vamos orar, irmãos, vamos agradecer ao Senhor. Pedir misericórdia ao Senhor, que Ele nos ajude, que Ele nos proteja. Que essa palavra não traga medo, mas traga conforto ao seu coração e traga forças para a sua alma e para a sua vida.